Dando continuidade ao conteúdo de progressão aritmética, vamos realizar mais alguns exercícios. Identifique e classifique cada PA se houver. Então, vou analisar cada um desses exemplos e vou ver se ele for uma progressão aritmética. Se for, eu marco. Se não for, eu deixo como está. Como é que eu encontro uma progressão aritmética? Como é que eu sei que ela vai ser uma progressão aritmética? Se a cada termo que eu andar, eu tiver um número que você vai repetir para todos os demais. Por exemplo, eu saí do número 4, fui para o número 7. Eu andei exatamente 3 casas. O que isso quer dizer? Que eu vou fazer sempre uma soma. Eu vou pegar o número 4 mais o número 3 e a resposta vai me dar o número 7. Se esse número 3, que vai ser chamado de razão, repetir para os demais números, então eu sei que eu tenho uma progressão aritmética. Então vou analisar, saí do 7, fui para o 10. Eu andei quantas casas? 3 casas. Então se ela prossegue, então eu sei que eu tenho aqui uma progressão aritmética. Caso eu não consiga observar dessa forma, eu posso fazer a fórmula. A fórmula da progressão aritmética, para eu calcular a razão, é o valor de R igual. Eu pego sempre o segundo termo menos o primeiro termo. Essa razão, essa subtração, ela tem que dar o mesmo resultado de se eu pegar o terceiro termo e diminuir menos o segundo termo. Se valer para esses dois casos repetir o mesmo número, então eu sei que eu tenho uma progressão aritmética. Então vamos lá. R vai ser igual. Que é o segundo número que aparece na minha sequência da letra A? O 7. Menos o primeiro número que aparece na sequência da letra A é o 4. Então 7 menos 4, eu tenho exatamente o número 3. Se esse número 3 aparecer aqui também nessa subtração, então tenho uma progressão aritmética. O terceiro termo vai ser igual a 10 menos o segundo termo, que é 7. E 10 menos 7, eu sei que eu tenho exatamente 3. Pronto, se os dois valores forem iguais, então eu tenho uma progressão aritmética. Vamos aqui analisar a letra B. Na letra B, eu saí do número 1 e fui ao número 4. Andei exatamente 3 casas. Agora eu saí do número 4 e fui até o número 9. Eu andei 5 casas. Então, logo já observo que os números são diferentes. Se eu já observei os números são diferentes, então já sei que não é uma progressão aritmética. Mas caso eu queira verificar, basta eu pegar o valor de R e diminuir o segundo número menos o primeiro. E esse valor tem que valer se eu pegar o terceiro número e diminuir menos o segundo. Se os dois valores forem iguais, eu tenho uma progressão aritmética. Se forem diferentes, então não vou ter. Vamos lá, R vai ser igual. O segundo termo que aparece na minha sequência B, o 4, menos o primeiro número que aparece, 1. Então a razão vai ser igual a 4 menos 1, 3. Esse número 3 tem que valer também para essa outra posição. Então R vai ser igual ao A3, que vale 9, menos o A2, que vale 4. E quanto é 9 menos 4? São exatamente 5. Os números foram diferentes, então aqui eu sei que não é uma PA. Pronto, vou analisar os demais. Letra C agora. Eu tenho menos 100, menos 50, menos 25, menos 5. Eu analisando, eu saí de 100 e fui para 50, eu diminui de certa forma 5 casas. Só porque os números estão negativos. Se eles estão negativos e eles estão se aproximando de zero, então eu sei que essa diferença é um número positivo. Eu saí de menos 100, fui para menos 50.
Então eu sei que eu andei exatamente 50 casas. Eu saí do menos 50, fui para o menos 25. Então aqui eu andei exatamente 25 casas. Logo os números são diferentes, então eu sei que eu não vou ter uma progressão aritmética. Mas caso eu queira fazer utilizando a fórmula, vamos lá. Eu tenho R vai ser igual sempre ao segundo termo menos o primeiro. Então R vai ser igual. Quem é o segundo termo? Menos 50. Então coloca aqui, menos 50. Menos da fórmula, o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Menos 50. Eita, menos 100. Então aqui, ó, eu coloco menos 100. Vai ficar dois sinais negativos. Aqui eu faço o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Então R vai ser igual a menos 50, menos por menos mais 100. E 100 menos 50 vai dar exatamente 50. Esse 50 teria que valer se eu pegasse o A3 menos o A2. Se fosse o mesmo número, 50 era uma progressão aritmética. Mas vamos perceber que não vai ser o mesmo número. Quem é o A3? Menos 25, menos da fórmula o A2, que é menos 50. E aí eu vou ter, ó, R menos 25, e aqui dois sinais negativos. Faço o jogo de sinal. Menos por menos dá mais, 50. 50 menos 25 vai dar exatamente 25. Os números foram diferentes, logo eu não tenho um APA. Vamos aqui para a letra D, da mesma forma. Eu vou analisar o valor da razão. Eu pego o segundo termo menos o primeiro termo. E aí eu vou ter, ó, R vai ser igual. Quem é o segundo termo? Menos 5. Menos da fórmula, o primeiro termo, que é menos 1. E aí eu vou ter, ó, razão vai ser igual a menos 5. Dois sinais negativos, jogo de sinal. Menos por menos, mais. E aí eu tenho o seguinte, ó. Menos 5 mais 1. Conserva o sinal do número maior. O número maior é o 5. Então o sinal dele é negativo. Eu vou conservar, vou repetir. E diminuo os números. 5 menos 1 dá 4. Então a razão aqui, nesse exemplo D, é menos 4. Esse menos 4 tem que valer se eu pegasse o terceiro número menos o segundo número. E aí eu tenho, a razão vai ser igual. Quem é o terceiro número? O terceiro número vai ser o menos 9, menos da fórmula, o segundo número, que é menos 5. E aí o R vai ser igual à minha razão, menos 9. E aqui, ó, menos por menos fica mais, 5. E aí eu tenho menos 9 mais 5. Conservo o sinal do número maior. O número maior é o 9, então repete o sinal dele e diminui. 9 menos 5 dá exatamente 4 negativo. Os dois deu igual, então aqui eu tenho uma progressão aritmética. Agora vamos para o próximo vídeo.